Sejam bem-vindos ao canal Um Questionador. Eu sou o Maicon e aqui eu vou expressar todo o meu questionamento sobre a vida, a existência, a realidade das coisas e entre outras. Neste vídeo eu já adianto em te dizer que já tenho a minha resposta desde o início, porém até chegar lá, eu prefiro contextualizar muitas coisas e jogar no ar certos questionamentos que tenho a respeito desta atual tecnologia. Eu confesso em te dizer que nunca passou pela minha cabeça em estar vivendo o atual estado da tecnologia de inteligência artificial. Realmente ainda não atingimos os filmes de Hollywood, mas do jeito que estamos e se continuar, em um certo momento, com certeza chegaremos lá. A primeira impressão que nós temos quando interagimos com uma tecnologia como esta via troca de mensagens é que o futuro está perdido. Daqui para frente estamos fadados a ficar à mercê da inteligência artificial de forma que elas irão controlar as nossas vidas. Eu entendo que é normal pensar assim. Entretanto, velho de lhe avisar que nem tudo é o que parece. Um cenário estilo Exterminador do Futuro ou qualquer outro similar onde as máquinas vão nos dominar, em minha opinião é uma pura loucura acreditar neste cenário como algo de imediato. Porém, será um fato que no nosso dia a dia, estaremos tão interligados e dependentes da inteligência artificial da mesma forma como somos dependentes da internet hoje. Pense bem. Em um futuro breve estaremos usando estas IAs como nossos assistentes pessoais. Será normal no seu dia a dia estar na maioria do seu tempo em contato verbal ou textual com uma inteligência artificial. Seja para te ajudar em tarefas do seu dia a dia ou no seu trabalho. Será algo similar aos tripulantes de Star Trek se comunicando com os seus computadores. Porém não creio que será exatamente igual à série. Neste nosso futuro imaginário, eu acredito que estaremos em contato com IAs especialistas em devidas áreas para te auxiliar. Então, tentando vislumbrar este futuro hipotético, eu imaginaria que se eu estivesse vivendo nele, a montagem deste conteúdo que vos escrevo, provavelmente se daria a partir de uma conversa com uma inteligência artificial que me entregaria um escopo geral do que foi conversado em formato de artigo, vídeo ou qualquer mídia que seja. Os impactos iniciais já estão sendo causados. Hoje em dia já é possível criar artigos, vídeos, áudios, imagens e etc. simplesmente a partir de ferramentas que se utilizam da tecnologia de inteligência artificial. Neste cenário, podemos adentrar numa nova era, onde o esforço necessário para se produzir uma obra é reduzido drasticamente. Hoje em dia, gastamos muito menos tempo na produção de algum conteúdo graças ao auxílio destas ferramentas. Muitos dizem que empregos serão perdidos, que as IAs irão tomar conta de toda a cadeia de produção e etc. Em certas partes eu também acredito que sim, muitas tarefas que são mundanas e repetitivas vão ser automatizadas pela inteligência artificial. Entretanto eu acredito que todo este espaço gerado por pessoas sem ocupação, criarão novas demandas, para áreas que ainda nem foram descobertas. Eu sinceramente acredito que isso dará mais espaço para o lado criativo das pessoas, pois uma vez que elas não tenham mais à sua disposição a maioria dos trabalhos mais simples de hoje, elas terão uma nova chance para explorar o seu lado criativo, artístico. Pois pense bem, muitas das pessoas de hoje estão ocupadas demais com suas 8 horas diárias em seus horários de trabalho. Muitas delas têm talentos dentro de si que jamais serão explorados dentro do nosso atual contexto de trabalho. Assumindo um cenário onde grande parte do trabalho tenha sido substituído pelas IAs, o que sobrará para estas pessoas serão a sua criatividade para explorar coisas que jamais foram exploradas antes. Mas entenda bem, isso será um processo gradual após muitos e muitos anos. Não encare esta minha opinião como se de uma hora para outra, todos os empregos sumiram e as pessoas precisam dar um jeito de sobreviver. Eu acredito que isso será um processo que demorará muito tempo. Se olharmos para o passado, até que o homem deixasse a vida rural para uma vida mais industrializada, se passaram longos períodos de anos até que as coisas chegassem a ficar desta forma. Após este longo desvio ao título original do artigo, vamos falar sobre o ChatGPT. Ele realmente pensa de verdade? Este é um assunto muito interessante de se discutir. Pois na minha opinião, para algo ter inteligência, ele não precisa genuinamente computar o seu processo de inteligência exatamente como o nosso cérebro humano funciona. Ou seja, algo poderia ser inteligente sem realmente ser inteligente como nós humanos. Vejamos um exemplo sobre o ChatGPT.
Os seus processos internos que o fazem te dar uma resposta coerente totalmente similar a um ser humano inteligente, não é exatamente igual à nossa inteligência humana. Toda a resposta que o ChatGPT te dá é baseada em estatística. Ele não sabe exatamente sobre o que ele está falando, ele apenas está colocando palavra por palavras, uma à frente da outra por características estatísticas baseadas em informações anteriores. Faça um teste com ele. Peça para te descrever uma letra de uma música. Ontem eu havia feito este teste. Eu pedi para ele me dizer a letra da música Tempo Perdido de Legião Urbana. Ele me deu a letra correta. Porém repetiu o final de forma desnecessária, pois aquele final não existe na letra original e além disso, preencheu uma outra frase que não existe na música logo após este trecho repetido. Eu pedi para ele corrigir e ele simplesmente me retornou a música Tempo Perdido engatando logo em seguida a música mais uma vez. A partir daí, o seu processo estatístico nunca me dava uma resposta certa, sempre misturava as músicas em sua resposta. Vou dar um exemplo bem simples. Tome estas 3 frases como exemplo e se baseie nelas para me dar uma resposta. Só vale se basear nelas. Frase 1. Minha casa está vazia, vou à praia. Frase 2. Minha casa está vazia, vou à praia. Frase 3. Minha casa está cheia, vou ficar em casa. Se eu te pedir para completar a frase Minha casa está vazia, você estará fortemente tendenciado a completar com vou à praia. É como se o termo vou à praia tivesse um percentual estatístico de quase 100% de que é o complemento correto para ser preenchido como próxima palavra na frase. De forma similar, o ChatGPT funciona desta maneira. A cada nova palavra que sucede à anterior, é como se ela fosse produzida por um processo estatístico similar a este exemplo que te dei, onde tínhamos a forte sensação de certeza de saber qual seria a próxima palavra a completar a frase. Porém, diferente de nós, o ChatGPT consegue chegar a este resultado, ou bem próximo dele, a partir de seus algoritmos, modelos de treinamento e etc. Todo o seu treinamento prévio fará chegar a uma conclusão baseado nas informações passadas para ele. Lembrando que este é um exemplo bem a grosso modo para que você consiga entender que todas estas regras que regem o ChatGPT são baseadas em algoritmos que tentam simular o cérebro humano. Mas quando digo que tentam simular o cérebro humano, isso não significa que todo o processo algorítmico que acontece no ChatGPT é uma cópia fiel ao que acontece nos nossos cérebros. As grosso modo, seria o equivalente a dizer que estamos tentando chegar ao mesmo resultado à inteligência por caminhos que apesar de diferentes, um se baseia no outro. Ou seja, os algoritmos de inteligência artificial se baseiam nos algoritmos que eles conseguem identificar em nossos cérebros. Então o ChatGPT não pensa de verdade, certo? Pensar igual ao nosso cérebro humano não. Mas aí que entra um questionamento mais filosófico. O que é inteligência? Só a nossa inteligência humana é a verdadeira inteligência? Eu discordo disso. Na minha opinião, qualquer comportamento inteligente que nos convença profundamente de que é uma inteligência e que pensa por si só, é de fato uma inteligência. Independente de sua origem ou forma de composição for diferente da nossa ou não. Se por algum motivo a tecnologia do ChatGPT atingir um nível imperceptível de simulação da consciência a nós humanos, não há motivos para dizer que a tecnologia do ChatGPT não seja um ser pensante. Obviamente assumindo que esta inteligência artificial tem em seu treinamento características para desenvolver personalidade própria, perfil sentimental próprio e as demais outras características mais abstratas que nós seres humanos temos. Eu acredito que ela se passaria facilmente por um ser pensante diante de nós. Entenda! Atualmente toda a tecnologia de inteligência artificial criada, são todas baseadas para nos servir, elas não são treinadas para ter um perfil sentimental, tipo de personalidade e entre uma infinidade de características humanas. Pois de fato, estas empresas não a criam com o intuito de tentar simular 100% um ser humano. Provavelmente deve existir todo um viés moral sobre fazer ou não isso. Mas se o foco fosse isso, dada a nossa atual tecnologia, eu acredito que estas IAs seriam bem satisfatórias, não 100%, mas próximo disso. Ou seja, uma inteligência artificial não precisa ter consciência exatamente como nós humanos temos.
Mas se seus algoritmos internos forem capazes de criarem modelos que emulem perfeitamente este comportamento consciente, então teremos uma inteligência artificial consciente mesmo ela não sendo. Parece uma loucura contraditória, mas espero que tenham me entendido. Muito obrigado por chegar até o final do vídeo. Espero que tenha gostado deste conteúdo. Nos veremos no próximo episódio.